E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo legal? Esfriou aqui, né? Acho que é a primeira vez que eu gravo de blusa, né? Tô às vezes até de regata, mas agora bateu um friozinho aqui. Tô em São Paulo, Caieiras, né? Aqui já tá friozinho, né? Outono, nada mais normal. Bom, a gente tá na aula 30 de 30, né? Vou fazer mais uma aula, mais duas, na verdade, sobre texturização, ainda considero como básica. Eu não me aprofundei em nenhum dos dois, mas são importantes. Um que é mapeamento, eu até citei em alguns outros momentos aí, que acho que nem era curso, no tutorial eu falei de mapeamento UVMap, e eu vou dar para vocês agora. E também renderização, porque o resultado do nosso trabalho sai só com a renderização, né? Então eu teria que me aprofundar pelo menos um pouquinho nesses dois assuntos. Então a gente vai falar sobre mapeamento. Só antes aqui eu vou agradecer aqui aos inscritos novos aqui, ao Maurício Souza Santos. Bom, esse Caverna do Urso aqui, ele é meu, tanto que a gente se trata de irmãozão, conheço lá há 2 anos, trabalha aqui comigo, tem um monte de trabalho da Microdonte, da FENS, um monte de coisa que ele me ajudou. E ele até me falou que vai receber notificação, mas ele deve ter se desinscrito e inscrito de novo. Tá aqui, ó, Rodrigo Pereira, Igor Liz, Igor Zilli, Alex Milan, Leonardo Marques, Darlison, Farley Henrique, Roberto Clar, Phil Maire. E agradecer, né, a todo mundo que tá chegando. Aí é devagar, mas tá crescendo. Eu sei que esse meu conteúdo é muito de nicho, né? Pouquíssimas pessoas estão interessadas nisso, e até umas 5, 10 aulas atrás era muito chato, que era só teórico, né? Aí agora, quando eu comecei a modelar e colocar textura, agora vocês vão aprender mapeamento, e vai dar mapeamento e renderização. Ninguém se incomoda, tá? Por favor, é que eu tenho um pouco de dificuldade para ler e escrever, deve ser algum grau de dislexia, mas enfim, a gente faz do jeito que dá. Para vocês verem o tanto que é meu foco nessas aulas, eu sou designer e o meu canal não tem capa. Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. Parece que é brincadeira, mas não é não. Aqui, ó, seu canal. Aqui eu não tem capa, eu não fiz a capa. E olha que eu já fiz capa para outras pessoas, mas a minha não fiz, eu não tenho vinheta. Eu tô focando realmente no que precisa, nas aulas, né? Então vamos lá, vamos ao que interessa, né? Então, qual que vai ser o conteúdo da aula hoje? Aqui, ó, abri essa é a cena da penúltima aula, né? A última foi de textura mesmo, essa foi de materiais. E não foi de propósito, tá? Mas essa madeira aqui que eu usei e o nós que eu usei aqui para fazer, dá para perceber quando renderiza aqui no interativo, que parece que tá aparecendo o pelinho dos pincéis, né? E esses dois mapas, eles têm um mapeamento interno deles. A peça não precisa estar mapeada, que ele vai encaixar direitinho. E eu vou explicar para vocês agora de outra forma. Aqui, ó. Aqui dá para ver que a madeira tá encaixando certinho, né? Talvez ela não saia assim na tela, tá? Na renderização. Não, até tá. Não, aqui pode ver que ela tá bem menor do que aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho mais aqui de lado, ó. Dá pra perceber que aqui que é no preview, né, tá bem maior, né, a textura do que aqui, mas mesmo assim aqui ficou bonito. Agora eu vou pegar um outro material que eu fiz aqui, até para explicar para vocês, que é o checker, né? Pode ver que acho que não dá para enxergar aqui no ícone, mas até no ícone aqui tem uns quadriculadinhos, ó, que é essa textura aqui. Se eu for colocar, é lógico que aqui eu dividi em 3 materiais, né? Aqui eu dividi em 2. Mas como aqui é um material só, ele vai encaixar em tudo, tá? Vou aplicar assim, ó, arrastar para cá. E vou arrastar para cá. Aí o que vocês vão perceber? Aqui, nessa parte, meio que tá mapeado. Dá para ver que tem um mapeamento aqui que ficou quadriculado, mas aqui não ficou. Porque o que eu fiz com essa parte? Eu modelei depois, eu comecei a pegar, esticar e puxar e modelar e acabei fazendo o pincel, mas não tem mapeamento nessa parte aqui, ó. Tá vendo que o material não se encaixa?
Mas tem um modificador que eu posso colocar nesses objetos que ele faz o mapeamento. Aqui, ó, eu vou pegar o pincel primeiro. Deixa eu colocar ele mais no meio da tela que ele tá meio tombado. Aqui, ó, chama UVW Map. Esse daqui, ó, o que ele faz? Pode ver que ele já mapeou aqui, mapeou errado, mas tipo assim, todo o pincel tá mapeado. E tá vendo esse quadradinho aqui, ó? É como se ele fosse pegar essa imagem aqui, ó, essa imagem desse quadriculadinho que tá, deixa eu ampliar mais aqui, ó, e encaixar dentro desse quadrado aqui, só que aqui tá no sentido vertical. Aqui tá no Z, eu posso mudar no Y. Aí ele ficou nesse sentido aqui, ó. Tá vendo? De frente não. E aqui no X. E assim eu tenho um mapeamento. E como que a gente faz para ver se tá certo o mapeamento? É justamente ver se tá quadrado assim, ó. E aqui, ó, esse Land Widget aqui, ó, é o tamanho. Eu vou colocar onde tá o quadradinho aqui para vocês verem. Aqui, ó. Conforme eu aumento aqui, ó, ele aumenta nesse sentido e aqui ele aumenta nesse. Primeiro que ele tá deitado, tá? Essa pontinha aqui normalmente é para cima, aqui não faz diferença nenhuma, mas eu vou pegar aqui, ó, e vou... Deixa eu apertar o A para fazer o snap aqui, ó. Eu vou virar aqui 90 graus. 90. Aqui também não dá para ver, eu só vou colocar ele um pouquinho aqui para frente, ó. Tá vendo? O risquinho ficou para cima. Então agora já tá mapeado. Para esse objeto, talvez que ele tá usando o plano aqui, né? Que dá para ver até a forma dele aqui, né? Que é um plano. Mas tem outros tipos de mapeamento. Para esse objeto, o cilíndrico seria mais ideal. Vocês vão ver o que, ó? É que ele pegou o objeto todo, tá vendo? Do topo até a base. Eu posso diminuir aqui a altura, ó. 8, né? Para ficar aqui mais ou menos... Ah, é que ele tá fora de centro. Eu movi ele para frente para vocês verem e acabou saindo aqui, ó. Tem que deixar ele no centro do objeto. Isso. Aí ele mapeia toda a volta por igual. É como se o mapa ele tivesse abraçando assim, né? Aí aqui na parte do pincel vai ficar meio estranho mesmo, porque isso daqui não é um cilindro, né? Mas no caso eu poderia aplicar esse UV-Map aqui, depois eu converter para Editable Poly de novo, né? E depois selecionar só os polígonos aqui, ó, que dá para fazer. Vou até fazer aqui para vocês verem, ó. Eu vou só pegar que esse Turbo Smooth ele tá suavizando, né? Eu vou pegar ele aqui, eu vou recortar ele. Cut, né? Recortar. Aí tá aplicado aqui em cima do objeto. Aí o que eu vou fazer? Eu converter para polígono de novo. Convert to Poly. Então ele tá mapeado já, só que tá sem o modificador. Agora eu vou acertar só essa parte aqui de cima, ó. Como que eu faço? Eu vou aqui, deixa eu só apertar assim, ó. Vou selecionar só esses daqui de cima. E agora eu vou aplicar ele de novo, só que ele vai aplicar só nesse pedaço. Dá para fazer assim também. É UVW, né? UVW Map. Ainda, bom, tá o plano, né? Tá certo, só que ele tá no Y. Eu vou corrigir aqui para deixar no X. Tá bem confuso aqui a grade, né? Aqui, ele tá aqui pro lado. E tem esse botãozinho aqui também, ó, que chama Fit. Ele pega toda a área aqui que tá selecionada. Eu só vou colocar ele na vertical, igual eu fiz no outro. Assim, ó. E vou apertar Fit de novo. Aí ele pega o pincel todo. Agora aqui também tá mapeado direitinho, ó. Esse mapeamento aqui serviu bem.
Então agora esse material tá mapeado, eu posso colocar até um outro tipo de material aqui. Eu até deixei separado, eu separei na outra aula uma pedra, né, que eu tinha feito, né, de materiais. E eu separei um outro material aqui, ó, para vocês verem o problema que daria, né? Apesar que esse daqui eu já mapeei, né? Depois eu vou aplicar aqui, ó, para vocês verem como dá errado. Apesar que aqui também tá mapeado a parte de madeira, né? Mas depois eu pego um outro objeto, esse daqui, ó. Esse daqui eu acho que ele tá bem errado. Se eu for colocar o checker aqui, ó, ele vai ficar todo bagunçado, ó. Olha aí, ó. Tá todo bagunçado. Aí eu vou aplicar madeira aqui, essa madeira primeiro, a procedural, e depois eu vou aplicar uma madeira mapa aqui mesmo, né? Eu vou criar ela aqui, ó. Essa daqui, ó, é uma madeira meio pintada de rosa. Aqui estão os mapas que eu vou usar, né? Eu vou usar só o Glossness, o Diffuse, né? O Color, Basic Color, e o Bump, que é para dar um relevinho. Eu vou jogar esses três aqui, ó. Vou jogar na ordem, né? Primeiro esse. Aqui, ó. Esse que é o Glossness. E esse daqui que é o Normal. Normal e Bump é praticamente a mesma coisa, tá? Eles vão no mesmo lugar aqui. Eu só vou mudar esse material que aqui tá Rogue, né? Eu vou aqui em propriedades avançadas, colocar em Glossness, que é do mapa, né, que eu tô usando aqui. Aí eu vou só ligar, ó, aqui na cor, aqui no Gloss e aqui no Bump. Base Bump, aqui, ó. E eu vou aplicar primeiro nesse material aqui que a gente acabou de mapear, nessa... Vou só sair daqui da edição. Eu vou converter de novo para polígono aqui, ó. Converte para poly. E depois eu vou colocar vou colar o Turbo Smooth que eu tinha copiado, só para ficar mais suave assim, ó. Se eu aplicar esse material aqui a direção tá errada, né? Mas assim, só para nível didático, né? Aqui, ó, mas ele encaixou a imagem, é que fica totalmente estranho, né? Porque é um material diferente num produto, né? A gente não pensa assim, mas encaixou aqui direitinho, né? Agora, se eu for colocar nesse daqui, ó, que não tem mapeamento nenhum, olha o que acontece, ó. Ele fica todo bagunçado, ó. Aqui, uma parte vai ficar certa, a outra vai bagunçar também. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui meio que no cabo dá mais ou menos que certo, mas aqui fica bem esquisito, né? Que eu peguei aqui e fui esticando e acaba esticando o mapeamento também, né? Aí esse daqui todos os dois dá para mapear, tá? É só colocar o aqui, ó. Só colocar o VW Map, ele já mapeia, né? No caso desse daqui, seria melhor usar o box, que ele é um quadradinho, ó. Só para não ficar assim tão achatado. Aqui eu vou pegar aqui, ó. É que também não tá encaixando, né, com com o objeto, né, mas tá mapeado. E dá para ver bem com o checker, ó. Com o checker é o que melhor dá para ver. Por isso que a gente costuma usar ele na hora que tá mapeando, para ver se tá tudo quadradinho, ó, quadrado de tamanho parecido. Aqui também, ó. Esse já tá certo, aqui não tá, né? E a diferença é que material, quando ele é liso, igual o metal que eu fiz aqui que vocês viram, borracha, vidro, não precisa de mapeamento, que ele é tudo uma coisa só. Então, era isso que eu queria falar com vocês de mapeamento. Tem outros mapeamentos mais sofisticados, um Warp, né? Que ele também é um mapeamento, só que ele é bem complexo. Eu ainda brigo bastante com ele. Mas esse é o básico, né? Agora, se vocês modelarem uma peça qualquer e o mapa não estiver encaixando, basta aplicar esse UVW e escolher qual que você quer, ou plano, ou cilíndrico, ou esférico, né?
o que encaixar melhor aí na peça que vocês estão fazendo. Então a aula de hoje foi essa, de mapeamento, é o básico, mas assim, tinha que ensinar para vocês para dar certo, mesmo sendo no básico faz parte. E é isso, agradecer a quem ficou aqui até agora, se gostou deixa o joinha, comenta aí, eu não tô vendo comentário nenhum, não tô fazendo vídeo, não tô respondendo, tem poucas pessoas que lá me perguntam, quando pergunta eu respondo sobre o programa aqui. Então interajam aí, tá? Para ter mais pergunta, me dar sugestão ou tá com dúvida, qualquer coisa, tá bom? E até a próxima aula. Obrigado a quem assistiu até agora.